Olá Natal, olá Rio Grande do Norte, estamos começando pela 91.9 FM, a Sintonia do Bem, mais um programa Aprendendo com a Igreja. Hoje é domingo, dia 8 de setembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos. E no programa Aprendendo com a Igreja de hoje, nós continuamos com a temática da Bíblia. Esta coleção de 73 livros inspirados, contendo a revelação do nosso Deus. A Bíblia ela está dividida em duas partes. O Antigo Testamento, com 46 livros, de acordo com a Bíblia Católica, e o Novo Testamento, com 27 livros. Nós contamos mais uma vez com a assessoria do Monsenhor Robério Camilo, que é mestre em Bíblia e professor no curso de Teologia do Seminário de São Pedro. Nos programas anteriores, nós tratamos da formação dos livros da Bíblia, no contexto das lutas do povo de Deus, que foi libertado da escravidão do Egito e conduzido por Deus pelo deserto, sob a guia de Moisés e a entrada do povo na terra prometida. O povo se organiza politicamente com a monarquia, destacando os seus primeiros reis, Saul, Davi e Salomão. Com o passar do tempo, o povo é exilado para a Babilônia. Tempos muito difíceis, crise que gera muita teologia, que foi matéria para os futuros livros. A Pérsia vence a Babilônia e financia o retorno do povo de Israel para Jerusalém. Do encontro dos que retornaram com os que permaneceram na terra, surgem muitas reflexões teológicas que serão base para muitos livros do Antigo Testamento. E hoje nós vamos entender como surgiram os livros do Novo Testamento e como estes livros se tornaram tão sagrados como os livros do Antigo Testamento. Monsenhor Robério, muito obrigado pela sua presença a mais este programa Aprendendo com a Igreja, a mais esta aula sobre Bíblia. Muito obrigado, e é sempre um prazer poder estar aqui e poder ensinar coisas novas. Na verdade, em pouco tempo a gente pode aprender tanta coisa. E é o que eu convido ao ouvinte neste momento a estar bastante atento, inclusive gerar perguntas. Depois pode mandar aqui para o programa, para a rádio, e a gente pode ir respondendo, criando então um programa para responder as perguntas, as dúvidas a respeito da Bíblia. E são dúvidas que, é assim, né, Monsenhor? Parece que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais dúvida aparece e elas vão se respondendo com o passar do tempo. Né? Exatamente. Isso é importante porque é o dinamismo da ação do Espírito Santo nos ajudando a compreender o mistério da revelação contida nos livros da Bíblia. Inclusive, para a gente já introduzir um pouco da história da revelação, também da inspiração, né? Foi no Concílio Vaticano II que essa temática entrou. Porque até o Concílio Vaticano II, Luciano, era considerado como se a revelação não tivesse continuado, se a inspiração não continuasse. E o Concílio chegou à conclusão de que isso é um processo, Deus presente no mundo continua inspirando, continua revelando, isso é muito importante para todos nós. Que bacana, Monsenhor. Então vamos lá. No último programa, o senhor contou um pouquinho para a gente sobre esse intervalo de 100 anos entre o último livro do Antigo Testamento, o livro da Sabedoria, que foi escrito por volta aí do ano 50 a.C., e a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que foi escrita aí por volta do ano 50 depois de Cristo, sendo então aí o documento mais antigo do Novo Testamento. Gostaria, Monsenhor, que o senhor começasse falando sobre esse contexto histórico também, aí o surgimento do cristianismo e, consequentemente, né, o surgimento dos escritos do Novo Testamento. Então, o ponto de partida é o ano 33, que foi que aconteceu no ano 33 depois de Cristo, a paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor. Inclusive, o Papa Francisco já nos convida para o jubileu do ano 2033. O que a gente vai celebrar no ano 2033? 2000 anos da redenção do mundo, né? No ano de 2024 e 2025, no jubileu do próximo ano, nós vamos então celebrar 2025 anos de encarnação.
seja, do nascimento de Nosso Senhor. E em 2033, não podemos esquecer, mas já são 2000 anos da paixão, da morte, da ressurreição de Nosso Senhor. Então, ponto de partida para esse momento histórico é o ano 33, onde acontece a paixão, a morte e a ressurreição de Nosso Senhor. A comunidade que estava formada no entorno de Jesus, a comunidade dos apóstolos, dos discípulos, dos seguidores de Jesus, essa comunidade se dispersa, porque aparentemente, com o fenômeno da cruz, 3 dias o medo prevaleceu, 3 dias a decepção prevaleceu. Mas então vem a ressurreição de Nosso Senhor, as aparições do ressuscitado, que vai suscitando esta grande novidade. Então nós temos um período chamado de tradição oral, tradição escrita. Tradição oral é quando não tinha nada escrito. Então do ano 33 até o ano 50, mais ou menos, quando aparece o documento mais antigo, então é a chamada tradição oral. Tudo acontece oralmente e é passado no seio da comunidade. As comunidades vão recebendo os relatos dos encontros com o ressuscitado, vão fazendo a memória e vão construindo toda uma programação que futuramente vai ser colocada por escrito. Quero lembrar que a gente precisa pensar naquele tempo, não com as categorias de hoje. Se a gente for pensar naquele tempo com as categorias de hoje, a gente vai imaginar que naquele tempo tinha alguém gravando, teria alguém filmando, alguém escrevendo, alguém... Não tinha. O que tinha era o quê? Era um bom ouvido e bons olhos e boas reflexões. E quando as pessoas se encontravam principalmente no primeiro dia da semana, que era o domingo, né? Então a gente lembra que o primeiro dia da semana, o domingo passa a ser então o dia mais importante do Novo Testamento, da comunidade nova que está surgindo, e é ali, nesses encontros litúrgicos, que a tradição oral vai se formando. Alguém vai dizendo, eu escutei Jesus dizer, ele contou aquela parábola, ele ressuscitou e apareceu e vai formando, e assim essa tradição oral da recuperação dos ditos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, vai acontecer então até o surgimento dos primeiros documentos, tá? Então nesse período, quero lembrar que por volta do ano 37 depois de Cristo, né? Ou seja, se Jesus morre no ano 33, ressuscita e tal, 37 é a comunidade com todo o medo, com toda a perseguição. Então é quando Paulo surge. Paulo nunca se encontrou com Jesus. Paulo não foi apóstolo chamado por Jesus, ele se considera um abortivo, o menos indigno, né? Então é quando tem o martírio do primeiro cristão, Estevão, Santo Estevão, e Paulo, a gente sabe que é a testemunha qualificada. Todos depositaram o manto aos pés de Paulo para poder apedrejar Estevão. E naquele momento teve um encontro, aquele encontro entre o que obedecia à lei, que era Paulo, e o que seguia a graça, que era Estevão. A partir dali gera uma crise no interior de Paulo, porque ele que obedecia a lei, seguia a lei, e a lei dizia que quem seguisse a lei seria salvo. De repente ele escuta do que está sendo apedrejado, que os céus estão abertos e que ele contempla então Jesus, o Pai e o Filho sentado no trono, e ele, mas que história é essa? Né? A partir dali, é claro que começa um período de perseguição. Ele pede então autorização para perseguir os cristãos, e é quando a gente já sabe que na estrada de Damasco ele cai do cavalo, se converte. A conversão é um processo que vai se dando quando ele vai recebendo o Evangelho, e é muito interessante porque ele sabia do Antigo Testamento, ele era um excelente estudante,
aluno do professor Gamaliel, como ele mesmo diz futuramente, e a teologia do Antigo Testamento ele conhecia bem, a lei ele conhecia bem, mas agora ele se encontra com um mistério que perturba a vida dele e muda toda a estrutura dele. A estrutura de pensar e de viver, porque agora ele se encontra com uma novidade chamada Evangelho, e é ele o depositário, ele que acolhe esse depósito, essa novidade, torna-se então esse grande missionário do Evangelho. Então, depois do ano 37 desse encontro com a perseguição, aí quando Paulo se converte, as comunidades então vão passando, a perseguição continua, porque primeiro tem a perseguição dos judeus, mas depois vem a perseguição dos romanos, né? Quando tem perseguição geral do Império Romano, então os cristãos sofreram muito, nós sabemos disso. Então continua, Paulo então se converte, começa aquele monte de viagem dele, ele carrega então como um tesouro a verdade do Evangelho e a teologia vai se processando nele. Os evangelhos ainda não tinham sido escritos. Logo, Paulo não tinha contato, ele é o primeiro que escreve. Então, o evangelho de Marcos, de Lucas, de João e de Mateus só vão ser escritos depois, e a gente vai tratar disso num bloco. Então, é Paulo que vai acolher o evangelho vivo, vai processar esse evangelho e sai de comunidade em comunidade anunciando Jesus Cristo. O que é o evangelho para Paulo? É Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. O evangelho é uma pessoa. É uma pessoa. E Paulo sai então falando desta pessoa, que não é uma pessoa que está ausente, ele que está no meio de nós, ele caminha conosco. E aqui eu quero lembrar que enquanto a gente pensar no evangelho somente como letra, a conversão não vem para a gente. Verdade. Agora, quando a gente retomar o sentido do evangelho como sendo uma pessoa que caminha conosco, que mora em nós, aí a gente vai mudar de vida como Paulo mudou. Tá? Então, a teoria, se a gente for ficar somente na teoria, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Pois bem, Paulo então é o primeiro evangelizador e é ele que vai formando comunidade. E é no seio das comunidades que nasce os evangelhos. É do seio das comunidades que sai todo o pensar, toda a teologia, porque é da experiência do encontro com o ressuscitado. Não é do ouvir dizer simplesmente, mas eu ouvi dizer, eu guardei, mas eu me encontrei com ele. Tá? Então o próprio Paulo encarna de uma maneira tão forte o evangelho que ele encarna literalmente e ele vai dizer que já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Quem é que costura tudo isso? O Espírito do ressuscitado, que costura ainda hoje. Que vai então fazendo a ligação das pontas, que vai trazendo para um lado, trazendo para o outro, confortando, não fazendo desistir, superando as crises para poder a novidade acontecer. Porque a novidade é Jesus Cristo e quem se encontra com Ele transforma a vida, muda de vida. Esse é o grande apelo até hoje. No ano 70, nós tivemos então uma perseguição muito grande. A gente já sabe que na comunidade cristã ou nas comunidades cristãs, e já no tempo de Jesus, existiam os grupos, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os zelotes, os essênios, os saduceus. Quero falar então na perspectiva dos zelotas. Os zelotas nunca se conformaram com o domínio romano sobre a província da Palestina. Então, desde o ano 62 a.C., o Império Romano assume o poder político e quando Jesus nasce, já está sob a dominação dos romanos. Quando ele morre também, e a igreja nasce sob o domínio dos romanos. Então os zelotas é aquele grupo que não se conforma com isso,
Tá? E são os zelotes que tomam Jerusalém no ano 69, depois de Cristo. Eles se apossam, declaram nação livre, e é claro que o Império Romano manda a sua legião, a 12ª Legião, que era o exército mais potente do Império, para poder não passar vergonha se fosse derrotado por uma província. E ali, no ano 70, a gente diz que é uma crise que gerou muito a fé e gerou gerou os evangelhos, né? Porque Jerusalém é destruída, o templo é destruído, e a gente sabe que a religião judaica, o judaísmo girava em torno do templo, porque era a religião do templo, alimentada pelo culto e pelos sacrifícios. Tudo foi destruído, Jerusalém também. E para onde foram os cristãos? Os judeus, através dos zelotas, guerrearam. E os cristãos fugiram para Antioquia, lá na Síria. E de lá eles estabelecem uma base, e é de lá que o cristianismo se expande, né? Jerusalém permanece uma comunidade, a comunidade dos apóstolos, guiada por São Tiago, que depois o próprio Paulo, Pedro, vai ter então um concílio lá. Então, esse contexto de perseguição, de um grupo pequeno, seguidor de um nazareno, que alguém disse, por acaso de Nazaré pode vir alguém que preste, né? Então, esse grupo se torna uma ameaça para essa religião milenar, né, dos judeus. Por isso que é perseguido. Depois também vai ser perseguida pelo Império Romano até o século IV. Depois de Cristo, ainda tem perseguição, porque é proibido o cristianismo, até o ano 313, com o Edito de Milão, dado então por Constantino, que tem então a liberação do culto para os cristãos e outras religiões também, é quando a igreja começa a se organizar. Nesse período todo, as cartas de Paulo, os escritos do Novo Testamento vão ser formados, principalmente do ano 50 até o ano 100 depois de Cristo. A gente considera nesses 50 anos a produção do que a gente tem como o Novo Testamento. Seja as cartas de Paulo, seja os evangelhos e as outras cartas também, que vão ser agregadas então a esse bloco de literatura que vai ser considerado sagrado depois. E, senhor, a gente precisa ir para um intervalo, mas antes, só fazer um comentário, né? Porque ouvindo o senhor falar sobre Paulo, a gente percebe essa conversão de Paulo e o testemunho dele e as cartas que ele escreveu para as comunidades. E essas cartas foram escritas com base, né, no que se ouviu, né? Foi aquele testemunho oral, né? Ou seja, ele vivenciou a fé de Cristo sem ter convivido com Cristo. Exatamente, que é o nosso caso, né? Quando Jesus se encontra com a samaritana no poço de Jacó, ele vai dizer: mulher, existirão adoradores em espírito e em verdade. Nós somos esses adoradores em espírito e verdade. Paulo foi um adorador em espírito e verdade, que gerou a presença de nosso Senhor em todos os lugares, assim como nós. Simples. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio. Nós precisamos acreditar nisso. Tá certo. Nós vamos então agora a um pequeno intervalo e daqui a pouquinho então a gente volta com o segundo bloco do Aprendendo com a Igreja. Fica aí, até já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo. Estamos falando sobre a Bíblia. Conosco, Monsenhor Robério Camilo. Monsenhor, nesse segundo bloco vamos falar um pouquinho sobre como nasceram os evangelhos e também qual que é a finalidade de cada um. Então, a gente já informou aqui
que os primeiros escritos são de Paulo. Depois é que surgem os evangelhos. O primeiro evangelho, o mais antigo, é o evangelho segundo Marcos. Durante muito tempo, se aceitou que o evangelho de Mateus seria o primeiro, porque é o mais longo, e está no início, né? É como se fosse o primeiro, está aqui no início e tal. Com o advento dos novos métodos de estudo de literatura antigo, então principalmente o método histórico crítico, que é um olhar voltado para o contexto histórico, a busca do autor, a busca do contexto, da realidade e o porquê, os motivos e tal. Então se descobriu que o Evangelho de Marcos foi então o primeiro evangelho, e preste atenção, escrito por volta do ano 70 depois de Cristo. Logo, a comunidade de Marcos estava vivendo um momento de crise muito grande, porque era um período de medo, por causa da grande revolta. Lembra que teve a Guerra dos 70, a guerra no ano 70, a Guerra Judaica. Nessa guerra gerou então a diáspora dos judeus, que saíram para o mundo inteiro, e agora é que eles estão voltando, né, de 1948 para cá, com a criação do Estado de Israel. Então, a comunidade de Marcos vivencia isso e faz nascer o Evangelho. Quando eu descobri isso, que os Evangelhos não nasceram no tempo de Jesus, né, eu fiquei assim. Depois eu fui processando. Tem lógica. Se não tinha ninguém escrevendo, se não tinha ninguém gravando, é claro que a verdade dita por Jesus, ela foi vivida, sabem quê? Vivida e transmitida pela catequese. Então a catequese os catequistas foram passando o conteúdo, né, de pai para filho, foi formando a comunidade através das celebrações litúrgicas, foram fazendo as memórias dos ensinamentos de Jesus, e ninguém estava anotando, escrevendo, porque não existia esse hábito. Gravava na mente. E quem escutava, repetia. Então, Marcos é um evangelho mais antigo, por volta do ano 70, e foi escrito com a finalidade de apresentar Jesus como sendo o Filho de Deus. E agora, se você, ouvinte, estiver aí com a Bíblia perto de você, abra aí no Evangelho de São Marcos, e você vai ver que logo no início já vai dizer qual é a finalidade. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a finalidade do Evangelho de Marcos é provar que Jesus é Filho de Deus. Para nós é muito simples, Luciano, a gente acreditar que Jesus é Filho de Deus. Mas para o povo daquela época não foi fácil, porque era olhar para o crucificado e dizer: é Deus, é o Filho de Deus. Então não foi fácil. A grande expressão disso foi Tomé, quando Tomé, por volta do ano 90, nos escritos de João, ele vai relatar isso, né? O João vai relatar que Tomé disse: se eu não colocar as minhas mãos nas suas feridas, eu não acreditarei. Então, é claro que por volta do ano 70 já tinha grandes dúvidas. Será que esse Jesus, mesmo entre os cristãos, será que esse Jesus é mesmo Deus, é Filho de Deus, é o Messias? Então essa revolução todinha, essa confusão toda no meio das pessoas, isso gerava dúvida, gerava certeza, gerava apreensões e tantas coisas. A comunidade então já estava até inventando um bocado de coisa. Marcos disse então: não, vamos botar por escrito. E o botar por escrito não é sentar e um só escrever tudo, não. Bora recolher. Quem tem um texto aí, quem tem um relato, quem tem um hino, quem tem uma oração, o relato de uma parábola, o encontro de Jesus com não sei quem, e lá vai. E foram juntando todo esse material, a comunidade juntou com todo esse material, colocou de maneira ordenada,
né? Colocou de maneira ordenada e deu origem, então, ao primeiro evangelho, né? Não sei se vocês lembram, o evangelho de Marcos, ele não tem um relato da infância. E também Marcos não foi apóstolo. Marcos não foi apóstolo. Dos 4 evangelistas, 2 não foram apóstolos de Jesus, não estavam no grupo dos 12. Então, nós temos Lucas e Marcos. São seguidores posteriores. Lucas, por exemplo, nunca conheceu Jesus e nunca esteve em Jerusalém. Bom, mas voltando para Marcos, o evangelho mais antigo, Marcos então tem a finalidade de apresentar Jesus como sendo filho de Deus. No primeiro versículo nós já temos isso. Depois, na boca dos endemoniados, nós sabemos quem tu és o filho de Deus. Marcos tem 16 capítulos, é o mais curto. No meio do evangelho nós temos a transfiguração. Lá na transfiguração nós temos então, aí é o pai que revela o filho, dizendo: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Então, quem é Jesus? Quando tem a multiplicação dos pães e a caminhada sobre as águas, a dúvida, mas quem é este? Marcos sempre coloca essa pergunta. Quem é este a quem até que expulsa os demônios? Quem é este que até os ventos e os mares obedecem? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Então, o pai revela: este é o meu filho amado. Quando a gente chega no capítulo 15, no versículo 38, aí é um pagão que vai revelar. Lá ao pé da cruz, quando tem a morte de Jesus, e Marcos vai revelar como uma teofania a manifestação de Deus através dos fenômenos da natureza, o trovão, a escuridão, o relâmpago, a chuva e o medo que toma conta de todo mundo. Aí é um centurião, é um romano que diz: de fato, este é o Filho de Deus. Logo, Marcos tem a finalidade que é apresentar à sua comunidade, quer responder à pergunta: quem é Jesus? O próprio Jesus vai perguntar: quem dizem os homens quem eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outro que tu és Elias, outro que é João Batista que ressuscitou, um profeta, ou então Elias que voltou. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí é Pedro que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, só existe um evangelho, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas segundo 4 evangelistas. E o chão do surgimento das versões dos evangelhos é a comunidade. É a comunidade. E não é a mesma, e não é ao mesmo tempo. Então, se Marcos escreve provavelmente em Roma, ninguém sabe direito, mas como Marcos era um secretário de Pedro, João Marcos era um menino. Segundo a tradição, João Marcos estava na crucifixão de Jesus e estava enrolado num lençol. Tem um menino que aparece enrolado num lençol e depois ele corre e foge e tal. Depois vai aparecer a figura de João Marcos, aí a casa dele, que vai se tornar a igreja, o lugar onde os cristãos, os apóstolos, vão se reunir. Né? A gente lembra que nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, e a comunidade estava rezando na casa de João Marcos. E chega então Pedro, depois que foi libertado pelo anjo, quando bate a porta da casa de João Marcos, alguém atende, a criada atende e corre porque ele estava preso. Tá? Então a figura de João Marcos depois vai aparecer em Roma, acompanhando Pedro. Então provavelmente teria tido essa função de uma espécie de secretário, até porque para escrever alguém tinha, um ditava e o outro escrevia naquela época. Pois bem, como o tempo é curto, a gente vai agora, sabe para onde? A gente vai para o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, então, não é que... Antigamente se dizia, o Evangelho de Marcos é o mais... O de Mateus é o primeiro, e Marcos é uma síntese do Evangelho de Mateus. Nada. O que Mateus pegou o Evangelho de Marcos,
comunidade de Mateus pegou o Evangelho de Marcos e acrescentou uma matéria própria que tinha somente na sua comunidade. Ditos de Jesus, 5 longos discursos a respeito de Jesus, que a comunidade de Marcos não conhecia. Era conhecedora somente a comunidade de Mateus. Foi que a comunidade de Mateus 6 pegou o Evangelho de Marcos como base e injetou os 5 discursos de Jesus que estão lá, e a gente hoje é capaz de identificar quais são esses discursos. Qual era a finalidade do Evangelho de Mateus? Não sei se vocês se lembram, mas o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus, a origem de Jesus. Começa então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e vai as gerações todas e tal, para mostrar que Jesus é o Messias da descendência de Davi. Lembramos que Davi, quando Deus escolheu Davi, fez uma promessa a Davi: e o teu reino não terá fim, e a tua descendência será para sempre. Então o Messias deveria nascer da descendência de Davi para dar continuidade à realeza davídica. Então Mateus, que é um evangelho, nasce de uma comunidade judia. Bom, se Marcos vem de uma comunidade fora da Palestina, provavelmente em Roma, como é que os estudiosos apontam para isso? Que Marcos é o que mais traduz o hebraico e o aramaico. Bota entre parênteses, Rabi, que quer dizer mestre. Ou seja, então ele estava falando para quem não conhecia, tá? Então Mateus não, Mateus fala para quem conhece. Mateus fala livremente da lei, não explica nada e vai falando, porque estava falando provavelmente para os judeus, uma comunidade cristã formada mais por judeus, os que vieram do mundo judeu. Então, tem a finalidade de apresentar Jesus como sendo o Messias da descendência de Davi. Por volta do ano 80, 85, o Evangelho de Mateus fica pronto, ou surge a sua base através dos redatores finais. Aí vem Lucas, Evangelho de Lucas. Aí já volto a dizer que Lucas não era judeu, Lucas era um pagão que se converteu, Lucas era um homem culto, tem um grego muito rebuscado, muito clássico, muito linear, e também chama atenção para o início do Evangelho de Lucas. No início do Evangelho de Lucas, ele também vai dizer por que ele escreve. Ele vai dizer: depois que eu vi que outros já haviam escrito e fizeram uma pesquisa, e eu não sou testemunha ocular e tal, e eu pesquisei dos outros e tal, eu te escrevo, ó ilustre Teófilo, Então ele escreve, então ele já assume que ele não foi testemunha ocular. Ele escreve, mas tendo já como base outros escritos que já estão prontos, sim. Mas com que finalidade? Apresentar que Jesus é o libertador, é o salvador, e que vem das periferias e que vem dos pobres. Quero lembrar que Lucas e Mateus são os únicos que falam do início, da origem de Jesus. Nem Marcos, nem João falam da infância de Jesus. Então, Mateus e Lucas vão falar da infância de Jesus, e desde o início ele já vai colocando no hino a Nossa Senhora. A gente sabe que lá em Lucas tem uma catequese mais elaborada desse início, porque a pergunta era quem era Jesus também. E afinal de contas, mas sabe que ele vai responder também a uma confusão que estava gerada já no seio da comunidade. Porque a comunidade de Lucas é formada mais por cristãos que vieram do mundo pagão, logo não tinha ligação com a lei. Quando a gente diz que vem do mundo pagão, vem da adoração dos ídolos, Então, isso cria uma confusão, porque os judeus começam a dizer agora, os cristãos que vieram do mundo judeu, quer dizer que agora esses que vieram do mundo pagão fazem parte
do mesmo corpo que nós, vão receber a mesma herança prometida pelos nossos pais. Aí Lucas entra com uma teologia da salvação ampliada e diz: é para todo mundo, né? É para todo mundo. E é muito interessante também a dinâmica do Evangelho de Lucas. Por volta do ano 90, o Evangelho de Lucas vai surgir nessa comunidade. Conforme eu disse, Lucas nunca esteve em Jerusalém, porque quando ele se converte, Jerusalém já estava destruída, né? Já foi no ano 70 que foi destruído. Não conheceu Jesus, logicamente, não participava do grupo dos apóstolos, mas escreveu 2 livros, né? Foi uma obra que depois a igreja dividiu em 2. Uma sobre o Evangelho, sobre Jesus, e outra sobre a história da igreja. Então nós temos o Evangelho de Lucas, que vai tratar do mistério da encarnação, da ressurreição e do surgimento da igreja como protetora dos pobres. E nós vamos ter então Atos dos Apóstolos, que vai ser então a história de como a igreja se manteve no Império Romano, né? Como conviveu com o diferente do seu tempo, né? Então aí por último vem João. Aí João, o evangelista João, já vai escrever num contexto bem diferente. Quanto mais distante do evento, mais relatos, mais teologia. Então a gente lembra que os 3 primeiros evangelhos nós chamamos de evangelhos sinóticos. Eles são parecidos, são similares, têm a mesma sequência, até se repetem, né? Já o evangelho de João, ele é mais teológico e já começa de maneira bem diferente, mas também para responder problemas do seu tempo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, nada foi feito sem Ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Já começa desse jeito, porque a dúvida sobre quem é Jesus permanecia e as heresias já estavam surgindo no tempo da comunidade de João. E é João que vai falar agora, vai apresentar Jesus como sendo eu sou. Você se lembra? Lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés se encontra com Deus através da sarça ardente, Deus se revela, porque aí Moisés, com muito medo, porque estava recebendo uma missão muito grandiosa, que era libertar o povo da escravidão do faraó, ele pergunta: e eu vou falar em nome de quem? E a voz diz, eu sou, te envia. O evangelista João vai pegar esse eu sou e vai apresentar Jesus como sendo eu sou. É o que mais trata dessa temática. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou o caminho. Eu sou a água viva, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão vivo descido do céu. Então, esse eu sou, agora para mostrar que é o mesmo Deus lá do Antigo Testamento que se revela através do Filho. Isso dessa confusão de heresias, porque naquele tempo, já no tempo de João, por volta do ano 100, 95, 100 depois de Cristo, até mesmo alguns cristãos diziam assim, sim, esse Jesus, ele é Deus, mas é um Deus inferior. Ele é criado como toda criatura, e por aí vai. E João vai então colocar no seu evangelho esse mistério e apresenta então Jesus como sendo o amor, e apresenta a lei, o mandamento do amor como sendo o primeiro lugar, tá certo? Então vocês estão vendo como os 4 evangelistas, quando organizam, não é, na redação final, cada evangelho tem uma finalidade própria. Sim. Mas quero lembrar, só existe um evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. E o próprio Paulo é tão convicto a respeito disso, que ele vai dizer, então, se por acaso alguém prega, só existe um evangelho, meus irmãos, se por acaso
descer do céu um anjo pregando o evangelho diferente deste que eu vos prego, não é verdadeiro, que o evangelho é este que eu vos prego. Que coisa! E é tão bom a gente ouvir, né? Ter uma aula sobre Bíblia, e essa principalmente do Novo Testamento, que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, mas a gente precisa realmente agora ir ao próximo intervalo, e daqui a pouquinho então a gente volta com o último bloco do programa Aprendendo com a Igreja, falando sobre a Bíblia Sagrada. Fique aí, não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo. Estamos tendo uma verdadeira aula de Bíblia com o Monsenhor Robério Camilo. Monsenhor, neste último bloco a gente vai falar um pouquinho sobre como os escritos do Novo Testamento eles se tornaram literatura sagrada. Essa pergunta ela é muito interessante, porque de repente a comunidade cristã, quero lembrar aqui, de onde é que vêm os cristãos? Os cristãos não existiam. Existiam os judeus. De repente Jesus, os seus seguidores, e surge então comunidade cristã. E então de onde é que vêm as pessoas para formar essa comunidade cristã? De dois lugares, ou do mundo judeu ou do mundo pagão. Tá? Então o evangelho tanto era pregado para os judeus, como era pregado para os pagãos. Inicialmente para os judeus, a gente sabe que inicialmente até os próprios apóstolos continuaram judeus, né? Ligados à lei, ligados às sinagogas e tal. Então, quando Paulo chegava numa cidade, onde era que ele ia falar? Na sinagoga. Logo, porque ele se considerava cristão. O judeu, né, de nascimento e tal, e respeitava. Não há um rompimento, mas surge uma novidade, uma comunidade que agrega todo mundo. Isso foi uma confusão. Porque a lei judaica proibia que um judeu, por exemplo, se hospedasse na casa de um pagão, que um judeu fizesse refeição na casa de um pagão, lembra? A gente lembra lá em Lucas 19, quando Jesus se encontra com Zaqueu. Zaqueu era um pagão, um cobrador de impostos, logo um publicano, um pecador público. E Jesus diz, então, hoje eu vou me hospedar na tua casa. E Jesus é censurado pelos fariseus, pelos doutores da lei. Mas Jesus chega lá e diz, hoje a salvação entra nesta casa. Então, os pregadores, os apóstolos saíram anunciando Jesus Cristo, e tanto para o mundo judeu como para o mundo pagão, como eu disse inicialmente, para o mundo judeu. Às vezes havia conversão até dos chefes das sinagogas. Paulo convertia, tinha uma pregação tão convincente que ele convencia até os chefes das sinagogas, e isso causava um escândalo grande na comunidade judia daquela comunidade. E também, então, os que se convertiam ao cristianismo ou vinha do mundo judeu, com as suas tradições, com a lei, com a circuncisão, com toda a sua memória, ou vinha também do mundo pagão, da mesma forma, com o culto, as lembranças, as memórias do culto que alimentou a fé daquele adulto que agora se converte ao cristianismo. O primeiro grande conflito da comunidade cristã não foi o conflito da comunhão de bens,
que, segundo os Atos dos Apóstolos, os cristãos tinham tudo em comum. Dividiam seus bens com alegria e não havia necessitados entre eles. O primeiro grande conflito vai se dar na comunhão da mesa. Na comunhão da mesa. Lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2, nós vamos ter uma briga entre Paulo e Pedro. Porque lá em Antioquia, Paulo estava por lá, Pedro também estava, e de repente, todos, tanto Pedro como Paulo, tudo muito livre nas mesas, tudo misturado, porque aí, se o conflito era a comunhão de mesa, é porque você tinha que desbloquear a proibição judaica. É proibido você sentar à mesa com um que não é circuncidado, com um que que não tem a herança, não tem o sangue e tal e tal. Aí, de repente, estava tudo muito tranquilo e chegaram os enviados de Jerusalém para ficar lá em Antioquia. Quando Pedro soube que ia chegar esse povo de Jerusalém, começou a se levantar da mesa dos pagãos e ficar somente do lado judeu. Paulo vai para cima de Pedro e diz: como é que tu, sendo cristão, se comporta como um pagão? Então ele dá uma lição grande em Pedro, porque ele ainda estava agindo como a separação da lei. E Paulo então vai dizer para nós: a lei já não tem mais poder sobre nós. Então, mas a pergunta é sobre como é que os documentos, esses escritos do Novo Testamento, eles então receberam a mesma categoria de escrito sagrado para o Antigo Testamento, os que tinha no Antigo Testamento, de modo que hoje nós temos o Novo Testamento e todos os escritos com a mesma autoridade do Antigo Testamento. Mesmos critérios para o Antigo Testamento, mesmo critério para o Novo. A utilização dos escritos pela comunidade. Muita coisa foi escrita, mas nem tudo que foi escrito foi aproveitado, por exemplo, na liturgia. Foi usado pela liturgia, foi então repassado, recopiado. Alguns documentos foram então sacralizados, porque eles foram usados mais pela própria comunidade. As próprias cartas de Paulo, tem umas que foram reproduzidas mais, tiveram um alcance maior. A gente sabe que não tinha edição de 500 cartas assim que nascia o documento. Precisava do trabalho dos copistas, Os copistas iam então fazendo as cópias e por encomenda. Inclusive quem encomendava era quem tinha dinheiro, era quem podia pagar pelo serviço do copista. E as comunidades então vão utilizando esses textos, essas memórias, e vão sacralizando. Até que chegou um determinado período que esses textos entram no cano. Então, o cano do Antigo Testamento e o cano do Novo Testamento. O que é o cano? É a lista dos livros sagrados. A canonização de tal pessoa. Agora a gente está lutando pela canonização do Padre João Maria. É colocar o nome do Padre João Maria na lista dos que são considerados santos. Então, a canonização dos livros da Bíblia aconteceu num determinado período, tanto para o Antigo Testamento como para o Novo Testamento. Dizer, a comunidade é que vai dizendo: esse livro é sagrado. E foi trazendo. Claro que não é uma coisa tão simples. Sim. Historicamente, pela utilização da própria comunidade, vai dizer, chega um determinado momento que a própria igreja, quem vai dizer, é palavra de Deus. Esse aqui é literatura apócrifa. Quantos e quantos até evangelhos foram escritos. Tem o evangelho de Judas, tem o evangelho de Madalena, tem o evangelho de tantos outros evangelhos que foram escritos, até porque evangelho é um gênero literário,
o gênero evangelho, que é a maneira de você contar uma coisa, de você dizer alguma coisa, é um gênero literário. Outros escreveram por volta do ano 400, 300, outros evangelhos. Sim, mas por que esse é considerado sagrado e esse outro não? Todos os escritos que surgiram nas comunidades cristãs até o ano 100, esses têm mais autoridade pela comunidade. E até enquanto tinha a comunidade apostólica, por exemplo, João é o último dos apóstolos, né? A última autoridade dos apóstolos. Então a igreja sabiamente vai colocando nesse período, vai julgando, né, o valor dos livros a partir da utilização da comunidade, a partir da reprodução do próprio texto, e o texto em si vai ganhando autoridade, até que a própria igreja faz uma separação do que é sagrado e do que não é sagrado. Pra você ter uma ideia, isso foi fechado, o cano, né, da Bíblia, principalmente para o Novo Testamento, no Concílio de Trento. Então vai, 1564 por aí, depois da Reforma Protestante, que a gente lembra que foi 1517 a Reforma Protestante. Então, com a Contra-Reforma, é quando a igreja então diz, esses aqui são os livros sagrados, são os livros então ditos como sagrados. Mas a comunidade, imagine a comunidade cristã, guiada pelos padres do segundo século, deram uma grande contribuição, né? Fizeram uma peneira muito grande, né? E de modo que os textos foram ganhando autoridade. Quem é que dá essa autoridade? É a utilização da própria comunidade. E é claro, quero lembrar que quem costura tudo isso é o Espírito Santo, né? E a gente acredita na inspiração, a gente acredita na arrumação de tudo isso. O Espírito Santo de Deus foi quem ajudou, então quem organizou, né? Assim como é Ele ainda hoje que nos ajuda a compreender tudo isso. Então, meu irmão, minha irmã, no mês da Bíblia, vamos ler mais respeitosamente a Bíblia, vamos gerar mais a presença de Jesus em nosso meio, através da leitura comunitária da Bíblia. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Passará o céu, passará tudo o que existe, mas a palavra de Deus não passará. Meu senhor, eu ia justamente pedir para o senhor, né, nesse finalzinho do programa, deixar uma mensagem para esse mês da Bíblia, mas essa dica que o senhor deu já é essa grande mensagem. O senhor, só tem a agradecer, em nome do setor de comunicação da rádio da Arquidiocese de Natal, da 91.9 FM, por essa série de 3 programas que o senhor se dispôs a fazer aqui conosco, falando sobre a Bíblia, sobre essa aula que o senhor deu para nós sobre a Bíblia. Muito obrigado, meu senhor. Eu é que agradeço e que todos façam um bom uso, mas tem que ler na fonte. A fonte é a Sagrada Escritura. Então, um feliz mês da Bíblia para todos. E ler com a alma e o coração. Exatamente. Né? Tá certo. O programa Aprendendo com a Igreja deste domingo vai ficando por aqui e eu convido você a continuar sintonizado na 91.9 FM, porque daqui a pouquinho começa então a transmissão da Santa Missa direto da Catedral Metropolitana de Natal. Tenham todos um excelente domingo, um excelente final de semana e até a próxima semana.